Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos em teu nome, te louvamos por mais uma aula, te louvamos por mais um módulo que nós vamos iniciar, entregamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a adoração que lhe é devida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vamos começar a estudar o livro de Neemias. É um livro curto, mas é um livro muito poderoso, é um livro muito potente. É um livro que trata de líderes em específico, mas que trata muito da nossa vida espiritual. É uma história de restauração, é uma história de edificação, e eu creio que vai acrescentar muito em você. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro: líder não é aquele que tem cargo. Líder é aquele que lidera qualquer departamento. Você lidera a sua casa, se você lidera a si mesmo, se você governa suas emoções, se você é chefe de família, de departamento, se você tem algum cargo na igreja, você é um líder. O líder é aquele que governa a si mesmo. Todos nós somos chamados para a liderança, principalmente a autoliderança. Porque se você não se governar, você não governa ninguém. Então, nós vamos aprender muito, vamos ser muito ministrados nesse livro. Eu vou começar a compartilhar a tela. Eu fiz um esboço bem legal para fixar aqui. Deixa eu achar. Peraí, só um pouquinho. Então, já vai abrindo no livro de Neemias, tá? Nós vamos estudar o capítulo 1º. Acredito que nós vamos estudá-lo em 7 aulas, tá? E a gente vai fechar o ano. Compartilhar. Meu Deus, até para compartilhar. Isto. Então, Neemias, nós vamos estudar uma história de reconstrução e edificação do quê? Da nossa própria vida, tá bom? Vamos trazer isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós vamos trazer essa aplicação, reconstruir e edificar a nossa história. Por que a gente vai estudar esse livro? Porque a gente aprende que o diabo ele vai usar muitas estratégias para frustrar a restauração que Deus quer fazer na sua vida. Sempre que Deus quer reconstruir algo, restaurar algo que está caído na sua vida, o diabo vai usar muitas estratégias para frustrar isso. O diabo, você tem que entender o quê? O diabo ele não se opõe a nada que não ameace. Por que o diabo investe contra a tua vida? Porque aos olhos do inferno, você é uma ameaça para o inferno. Então, quando ele investe em nós, quando ele nos ataca, quando ele se levanta, é porque ele nos enxerga como uma ameaça. Tá? Então, quando você vê a persistência do inferno, é o quê? É um sinal de que Deus está realmente fazendo algo grande em você e através de você. A gente não pode ficar triste com luta. O próprio livro de Tiago fala isso. Não fica triste, não reclama das tribulações, aprenda a se alegrar dela. Por quê? Porque a persistência do inferno contra nós, ela mostra que realmente Deus tem algo grandioso para fazer na nossa vida. E, como nós vamos falar de Neemias, eu vou falar um pouquinho dele. Quem que foi Neemias? Gente, ele era o homem mais simples, mais de boa da terra, uma pessoa assim comum. Ele era judeu, ele nasceu no exílio de Jerusalém, né? Quando Jerusalém foi tomada pelos babilônios, ele nasceu nesse tempo, um tempo em que, entre aspas, ele era escravo. Mas ele não se tornou escravo, ele se tornou servidor do rei, tá? Ele era copeiro do rei. O copeiro, às vezes você olha e fala, ele servia água e suco para o rei. Não, o copeiro ele era uma função de muita confiança. Era um cargo, assim, altíssimo naquela época. Por quê? Porque o copeiro, ele experimentava aquilo que o rei comia e bebia. O copeiro, ele era a pessoa que experimentava, era a pessoa de confiança do rei, que experimentava o alimento para ver se estava envenenado, né? Se tivesse alguém que morria primeiro o copeiro.
Tá? Então, ele era uma pessoa que tinha acesso ao rei, era uma pessoa que era próxima do rei e era uma pessoa de autoconfiança, né? É como se hoje ele fosse o quê? Um guarda-costas, um agente particular, um agente pessoal de segurança, né? Um ajudante do rei, porque ele era uma pessoa muito próxima, era uma pessoa de total confiança do rei. As responsabilidades de Neemias como copeiro incluía, como eu disse, né, a obrigação de provar o vinho antes que o rei bebesse e também a comida, tá? Ele tinha que comer, tinha que experimentar antes para ver se não tinha nada envenenado. Artaxerxes, que era o rei da época, confiava a própria vida no copeiro. O rei ele não confiava a própria vida nos guardas, ele confiava a vida dele no copeiro. Então, Neemias era um homem de altíssima confiança do rei. Guarda isso, tá? Aí, quando você começa a ler o livro de Neemias, você vê uma história muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Neemias, capítulo 1, para compartilhar com você o contexto da história. Neemias, a história de Neemias acontece muito perto da história de Esther e muito perto da história de Esdras, tá? Tanto que eles são livros próximos da Bíblia. Por quê? São histórias que acontecem praticamente no mesmo tempo, tá bom? Olha só a história de Neemias como começa. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, ou seja, ele tinha familiar lá, tá? Veio de Judá. Esse parente veio visitar ele, trouxe um recado. Veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha o contexto da história de Neemias. Ele morava em Suzã, a mesma cidade de Esther. Só que o problema que estava passando, que ele ficou sabendo, que as pessoas que restaram, as pessoas que não foram levadas como cativas, pessoas que não foram levadas para a Babilônia, ele ficou sabendo que esse povo estava sofrendo, estava vivendo uma situação muito humilhante e que Jerusalém, a cidade natal dele, estava sem muro, um muro que tinha sido queimado pelos babilônios. E aí eu fui ver, eu falei, deixa eu ver a distância, porque Neemias, ele dedica a vida dele, a história do livro de Neemias é uma história onde ele reconstrói os muros de Jerusalém, os muros que estavam há 90 anos caídos, destruídos. E aí tem historiador que fala que foram 120 anos, tá? Tem gente que fala que foi 120 anos de muro destruído. Mas o Neemias, entre 90 e 120, eu fui ver a distância de Suzã em Jerusalém, porque ele morava lá em Suzã, no reino da Babilônia. Só que ele se preocupa com o povo que está lá em Jerusalém, e dá 1.500 quilômetros de distância. Eu peguei até um mapinha aí, para você ver no slide, a distância que ele percorreu naquela época para resolver o problema do muro da cidade natal dele. E aí a primeira coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração: problema não tem fronteira quando você é eficiente. Queridos, tem coisa que chega na nossa vida que você fala assim, eu estou muito longe disso acontecer. Isso aqui até chegar aqui. É igual quando começou. Deixa eu voltar aqui para vocês ainda. Espera aí. Quando começou a história do Covid, né? A história do Covid, quando começou, a gente achava que nunca, não sei vocês, mas eu pelo menos achava que nunca ia chegar aqui. Né? Meu marido ainda falou, quando começou em março. Eu lembro que ele falou assim, ó, na Páscoa já tá tudo ok.
Gente, a gente ficou em 2 anos de pandemia, com pessoas próximas morrendo, com pessoas infectadas, com pessoas indo para aparelho. E aí eu começo a ver que problema não tem fronteira quando você é eficiente. Por que que eu falo quando você é eficiente? Porque tem coisa que Deus vai permitir chegar até você para levantar e despertar o líder que existe em você. Tem problema, tem BO que vai chegar na tua vida. Por quê? Para você mesmo resolver, porque você é a pessoa que Deus confia para resolver aquela história. Né? É igual parente que mora longe. Eu sei que muitos aqui têm familiares que moram em outro estado, em outra cidade, e aí fica sabendo da situação, fala: meu Deus, o que que eu posso fazer? Primeira coisa, você pode orar, né? A distância, ela não é um obstáculo para a nossa oração. Então, a primeira coisa que eu quero trazer é o teu coração. Tem alguém longe com problema? Tem alguma coisa fora do nosso alcance, né, acontecendo aí que a gente pode ser eficiente? Seja eficiente para resolver. Como? Primeiro, orando. Você vê que a gente, o nosso país, ele vai passar por uma decisão nesse domingo. Independente de lado, nós vamos viver uma sentença esse domingo. Uma sentença do qual vai resultar 4 anos que nós não sabemos o que pode acontecer. Tudo pode melhorar e tudo pode piorar. O que que nós podemos fazer? Duas coisas. A escolha certa para esses 4 anos e guerrear em oração. Por quê? O mundo espiritual pode nos resistir, mas não pode resistir à nossa oração. Uma pessoa que não gosta de você, uma pessoa que está longe de você, uma pessoa que não aceita a palavra, ela pode resistir você, mas ela não pode resistir à tua oração. É isso que Neemias começa a fazer. Quando ele sabe do problema, 1.500 quilômetros de distância, eu não tenho noção do que seria essa distância aqui, de que cidade a cidade. O Júlio, que viaja bastante, puder falar aí para a gente que distância seria esses 1.500 quilômetros, como se fosse daqui a não sei aonde. Acho que é 3 viagens para São Paulo, né? Se eu não me engano. Ele fez o que? Ele orou para mudar a história dele, para mudar a vida, a situação não só dele, mas daquele povo, porque ele se preocupou. Então, a primeira coisa que um líder deve fazer é orar. Hoje a gente vai falar muito sobre oração. O livro de Neemias é um diário de oração dele, tá? Se você quiser anotar isso, o livro de Neemias é um diário de oração pessoal dele. Eu diria que é o devocional dele, gente. Deixa eu voltar aqui no nosso slide. Opa, aqui está uma benção, gente. Então, problema não tem fronteira quando você é eficiente, tá bom? Aí ele vai só funcionar assim, essa tela é uma benção. Líderes lideram crises. Primeira coisa que eu quero que você guarde muito no teu coração é isso. E líderes, eles lideram crises, tá? Quando o povo de Deus desobedece a palavra de Deus, inevitavelmente vai abrir brecha, tá? Para que os inimigos, para que o diabo causa prejuízo espiritual, causa prejuízo moral e prejuízo de toda ordem. Você vê que hoje o nosso país, ele é consequência, né, da depravação de um povo. Nosso país, ele vive consequência de depravação de uma nação. Eu, particularmente, eu nunca vi na minha vida um carnaval tão depravado do qual teve esses tempos atrás. Né? Aqueles desfiles que a gente viu passar algumas coisas na escola de samba, acho que foi antes da pandemia, se não me engano. Você vê que as pessoas hoje, eles não respeitam mais a fé,
eles não respeitam mais ninguém, eles não respeitam a opinião do outro. E isso vai sendo o quê? Vai acontecendo quebra de princípios. Então, à medida que as pessoas vão quebrando princípios, o que vai acontecendo? Essas pessoas, elas vão vivendo debaixo de maldições, elas vão abrindo brechas, né, no mundo espiritual, para que o diabo e os seus demônios eles possam entrar e causar o quê? Prejuízo de toda forma que o diabo pode causar. Você vê que tem coisa que nós, como cristãos, pagamos por quê? Por causa do ímpio, por causa de más escolhas, por causa de pecado de uma nação. E aí eu vejo que as crises são geradas e a gente precisa entender. Por que Deus permite crise? Primeiro, para que os líderes apareçam. Talvez você está passando um momento de crise na sua vida, seja em qual área for. Para quê? Para aparecer aquela pessoa que vai governar, que está dentro de você. Porque todos nós temos governo de uma situação. Aí você está vivendo uma situação financeira difícil. Fica lá orando, ai Senhor, por quê, por quê, por quê? Para despertar alguém que vai governar essa situação. Para despertar alguém que vai consertar esse casamento. Por que está surgindo crise? Para despertar a tua fé, alguém que vai governar e liderar essa situação. Se você abrir tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 22, 30, eu vou ler aqui, porque a gente está até com medo de mexer nesse computador hoje. Ezequiel 22, 30, marca esse versículo. Se você puder abrir, abra aí tua Bíblia, em Ezequiel 22, 30. É um versículo poderoso. Isso aqui é o próprio Deus falando, tá? Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Olha o que Deus fala para Ezequiel. Eu olhei na terra, procurei um homem que se pusesse na brecha por essa situação e por esta terra. Não era só pelo problema da cidade, não era só pelo problema local, era pelo problema da nação. Deus quer uma pessoa orando pela nação. Mas aí Deus fala para Ezequiel assim, ó, mas eu procurei e não encontrei nenhum. Gente, será que o Senhor pode olhar para a gente e ver a gente como alguém posicionado na brecha orando? Porque vida de oração é isso. O líder é aquela pessoa que vai governar a situação. Não falo governar departamentos, é governar situações. Ele tem um perfil que é separado por Deus. Como que Deus vai te escolher? Com um caráter separado. Primeiro, ele vai te fazer sensível a alguma necessidade. Como que é ser sensível a uma necessidade? É aquilo que te dói. Tem gente que se dói com a fome, tem gente que se dói por mendigos, tem gente que se dói por mulheres abandonadas, tem gente que se dói por problemas emocionais, por problemas de perturbação, tem gente que se dói por drogados. É a sua sensibilidade que vai dizer qual é o teu chamado. Aquilo que dói em você vai ser um sinal de onde você vai começar a resolver problema. Então, aqui você é sensível. Pastor, eu sou sensível ao problema financeiro. Então, a tua chave espiritual está em quê? Em governar finanças. Pastor, eu fico muito chocada com crianças abusadas, com crianças abandonadas. Então, a tua chave espiritual está em libertar essas crianças, em acolher essas crianças, a encaminhar essas crianças. Pastor, eu sou muito sensível a problemas espirituais. Eu sinto quando uma pessoa não está bem, eu sinto uma esfera. Então, a sua chave é a libertação. É nisso que você foi separado para ser solução de problema. O que é um líder? O líder é a solução de um problema, tá? Outro perfil do líder e de Nêemias, digno de confiança. Querido, como que Deus vai te separar? Ele vai te separar quando ele confiar em você.
Se Deus olhar para você e não confiar em você, ele não vai te separar para nada. Você tem que ser uma pessoa de confiança. Neemias, embora ele era cativo lá de Jerusalém, ele era uma pessoa que o rei confiava a sua vida. E o Rei dos Reis quer olhar para nós, quer confiar em nós. Tá? Então, o perfil de um grande líder que lidera a crise, que governa a crise, é alguém digno de confiança. Você tem que ser uma pessoa com uma palavra só. Você tem que ser uma pessoa pontual, você tem que ser uma pessoa firme na sua palavra. Você não tem que ser aquelas pessoas que para a tua palavra depende de papel, não, como diz a Bíblia. E seja a palavra do homem de Deus. Sim, sim, ou não, não. Saiu disso a procedência do maligno. O perfil de um líder separado por Deus é uma pessoa disposta. Como que você vai começar a governar situações? Quando você estiver disposto para lidar com elas. Você não estiver disposto a resolver, a vencer, a se levantar, a dar a volta por cima, você nunca vai liderar nada, nem você mesmo. Porque que José, vamos lá atrás, José ele foi separado para ser governador do Egito, porque ele era um homem disposto. Ele era disposto para obedecer o pai, ele era disposto para obedecer a Deus, mas ele era disposto, independente de onde ele estava, para servir. Quando você tem disponibilidade, você se torna uma pessoa com um perfil de um líder separado por Deus. Coloquei aqui no nosso slide. Toda crise que eu e você enfrenta é oportunidade para crescer. Irmãos, vamos amadurecer. A gente tem que passar daquela fase de por que eu estou passando? Não, não é por quê. Para que eu estou passando? Porque crise é oportunidade de crescimento. A gente só tem que dar um start. Eu vou compartilhar um testemunho de uma coisa que está acontecendo na minha vida. Depois que eu fechei o meu salão, eu nunca mais trabalhei, né, fora. Então, eu passei a depender financeiramente do meu marido. Só, queridos, que isso me incomoda, porque eu sempre fui independente. E aí eu falei, Deus, eu não sou boa para vender nada, eu não sou boa, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sou boa para abrir uma loja, e eu entreguei o meu serviço para o Senhor para trabalhar para o Senhor. E eu falei para Deus, eu quero que o Senhor me diga o que eu posso fazer, porque eu quero ser independente financeiramente. E o Senhor, ele começou a falar, ele falou assim para mim, o que você sabe fazer, Mariana? Eu falei, eu sei pregar e ensinar. Aí o Senhor falou assim, então é isso que você vai fazer. Você vai ensinar e você vai fazer o que você sabe. E aí eu montei um e-book, criei uma página. Julinho, teu microfone está aberto. Eu criei uma página na internet, no site da Hotmart. Peguei um material que eu tinha das tribos, fui buscar como fazer um e-book e comecei a vender. Queridos, Deus está me surpreendendo, sabe? Me surpreendendo. Eu não fiz propaganda ainda paga, pretendo fazer. Mas aquilo que eu sabia fazer, eu comecei a fazer. Porque eu vi que não adiantava ficar reclamando. Não está gostando dessa situação? Ok, então muda ela. O que você pode fazer? Foi isso que Deus falou para mim. O que você pode fazer para você mudar a sua situação? Eu posso ensinar. É o que eu posso fazer. E eu comecei a ver e a entender que a crise, ela chega na nossa vida para a gente despertar alguém que a gente não é, mas que está aqui dentro. Talvez você está passando aperto, situação difícil, situação contrária na sua vida. E Deus está permitindo, por quê? Para você despertar, para você aproveitar a chance de crescer. Porque, queridos, quem é de Deus cresce na crise. E eu estou falando com pessoas de Deus. Eu estou falando com pessoas que Deus escolheu e separou para viver uma história com Ele. Então, não aceita ficar nessa situação. Começa a mudar a tua oração. Senhor, para que eu estou passando o que eu estou passando? O que eu vou fazer? Como eu vou me movimentar? Mas assim eu não quero ficar. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que falar claro com Deus. Só que você também tem que agir.
E a gente tem que jogar real com o Senhor. Tem hora que não dá para ficar na oração de, ai meu Deus, pelo amor de Deus. Muda o nível de oração. Deixa eu voltar aqui na nossa tela. Então, é algo que eu estou vivendo isso. Eu aprendi que a crise é uma oportunidade para a gente crescer. Okay? E isso, guarde isso para a sua vida, em todas as áreas. A missão de Neemias era o quê? Reconstruir os muros de Jerusalém. Por quê? Ele ficou sabendo que aquilo lá estava derrubado, ele falou, tô triste, quero ajudar, quero consertar, quero mudar a história do jeito que eu posso ajudar. A Bíblia diz no livro de Neemias 1:3, assim, ó, e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram queimadas a fogo. Só que aí ele, um simples copeiro, não era pedreiro, não era mestre de obra nem engenheiro, mas ele desperta nele e falou, vou reconstruir. Não vou deixar a minha geração ficar sabendo dessa história, eles vão conhecer um novo lado, o povo de Deus. Eu vou lá e vou orar, eu vou mudar a história do que eu estou vivendo, do que eu fiquei sabendo. Coloquei assim no nosso slide, um simples copeiro era a pessoa que Deus confiava para fazer uma grande obra. Uma coisa que a gente tem que entender, queridos, não importa quão simples e pequeno que você pareça ser, ou que você seja, se Deus confia em você para uma grande missão, é porque você é capaz. Você não pode ficar se diminuindo quando Deus acredita em você. Às vezes a gente se diminui por quê? Porque a gente fica se comparando com quem já está lá na frente. Não se compara. Começa a fazer o que você pode fazer e aonde você está para você começar a agir. Não fica esperando oportunidades, não fica esperando um momento. O que você pode fazer hoje para mudar a sua história? O que você pode fazer hoje para mudar essa crise, para sair dessa crise? O que você pode fazer hoje para reverter essa situação? Porque foi isso que Neemias fez. Se Deus acredita em você, você é capaz. Vou passar o nosso slide aqui. Como que ele saiu da crise? Isso aqui é maravilhoso. Um versículo explica tudo. E isso a gente traz para a vida da gente. Como eu vou acrescentar aqui, como começar a sair da crise. Neemias 1:4. Leia aí comigo. Olha só o que ele fala. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus, ao Deus dos céus. Então eu disse, aí ele começou a orar. Você vê que ele tem um processo. Como que ele começa a sair da crise? Primeiro, ele sentou e chorou. Isso já mostra que ele é humano. Irmãos, chorar não é fraqueza, tá? Às vezes você vem para Jesus, você acha que chorar é fraqueza e desespero, e não é. O próprio Jesus chorou. Chorar é a humanidade. Ele chorou, mas ele chorou na presença de Deus. Você pode chorar, você só não pode viver uma vida chorando. Você pode se lamentar, mas você não pode viver uma vida se lamentando. Neemias, ele não teve medo das emoções dele. Porque tem gente que vem para a igreja que quer ser super-herói. Não gosta nem de mostrar para os irmãos que estão na luta. Irmão, as pessoas têm que saber dessa história. Porque tem crente que te ajuda em oração. Mas existe uma diferença de você sentar e chorar, de você viver uma vida chorando. Se você, às vezes, não chorar, vai reprimir, você vai explodir por dentro. Hoje eu atendi uma pessoa depressiva, porque engole tudo o que recebe. Se você ficar uma vida só de engolir choro, você vai explodir por dentro. Então, você tem sim que extravasar suas emoções, mas você não pode passar uma vida entregue a essa situação. Chora, mas coloca um tempo para chorar. Chora, mas coloca um tempo para se levantar. Ele se sentou e chorou falando com Deus. Só que ele também se levantou e tomou uma atitude na vida dele. Segundo passo para começar a sair da crise. Ele jejuou e orou. A quem? Ao Senhor.
A única forma de começar a sair de uma crise é orando e jejuando. Aquilo que a gente não quer fazer. E como disse, eu vou usar as palavras do pastor Valdeir. Está fraco em jejum, está fraco em oração, começa aos poucos. Começa tirando um alimento, começa orando um pouquinho, até você se fortalecer. Ele orou, queridos, durante 4 meses. No capítulo 1, fala disso, que era o mês de Quisleu. Mas lá no capítulo 2, versículo 1, fala assim, ó, no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-lhe ao rei. Então ele ficou esse tempo orando, 4 meses orando por uma situação. 4 meses orando para a situação, para ele ter uma solução do problema. Só que ele não orou um dia e parou. Ele permaneceu orando. Permaneceu orando até quando? Até ele ir na presença do rei. Tá? Quando você pegar Neemias, o livro de Neemias para ler, tem 11 orações que ele faz nesse projeto dele. Então tem coisas na nossa, tem coisas não. Nós que somos cristãos, a nossa vida ela tem que ser regida por oração. Oração é chave que move o céu. Não adianta você esperar o negócio desmoronar para começar a orar. Não, ora antes de desmoronar. Oração é uma batalha espiritual que leva tempo. Aprenda isso no teu coração. Por isso que é difícil orar, porque batalha espiritual, toda batalha leva um tempo, mas a oração, ela leva um tempo específico, porque ela é uma guerra, ela é a única forma da gente se comunicar com o Senhor. É a hora que a gente se desliga da terra e começa a falar com Deus, um Deus que a gente não vê, mas a gente crê. Líderes dão à oração prioridade. Perdedores fazem da oração seu último recurso. Quando você é um líder, uma pessoa que governa, o que é o líder? Aquele que governa a situação. Quando você governa a situação, oração é tua prioridade. Você não negocia a tua vida de oração. Mas quando você é uma pessoa que tem perdas frequentes na sua vida, quando você é considerado perdedor, é porque a oração sempre é teu último recurso. Aprenda a governar a si mesmo. Antes de você governar a tua casa, de governar tuas finanças, de governar a tua história, departamentos, antes de você ter um cargo, governe a si mesmo, como priorizando tua vida de oração. Porque você de pé é tudo de pé, mas você caído é tudo desmoronando. Então você precisa estar de pé como? Em oração. Quem ora e age mostra a dependência de Deus, aqui no nosso slide. Mas quem age sem orar mostra a arrogância da autoconfiança. Pastora, como que eu vou mostrar que eu sou dependente de Deus? Primeiro você ora, depois você já age. Isso é depender de Deus. Como que eu mostro que eu não preciso de Deus, que eu sou autossuficiente? Primeiro eu faço, depois eu oro. Não age assim. Primeiro ora, depois você faz. Vou voltar aqui. 3 poderes da oração. Primeiro, a oração mostra que você depende de Deus. Deus falou isso aqui comigo, opa. Deus falou isso aqui comigo, foi muito poderoso. Não há nada que Deus não esteja disposto a fazer pela pessoa que depende dele. Irmão, quando você começar a orar, Deus vai entender, o mundo espiritual vai entender que você depende de Deus. E não, guarda isso, não existe nada que Deus não esteja disposto a fazer por alguém que depende dele. Deixa eu voltar aqui para falar algo poderoso que o Senhor está queimando no meu coração. Ô Ju, você que está com a câmera aberta, liga teu microfone, por favor. A Helena depende de quem? Primeiramente de Deus. Não, mas na terra para viver. Ah, tá, de mim e do Eduardo. Você e do Eduardo. Quem que dá banho nela, que troca ela, que dá Eu. comida? Você. Você conseguiria ver tua filha precisando de um banho, trocar de roupa e de comida, sabendo que ela é dependente de você e não atender ela? Não Você conseguiria. conseguiria? Não, né?
A Bíblia fala, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina Deus que é poderoso. Então, Verdade. queridos, por que eu usei a Ju? Ela está ali com a câmera ligada. Eu sei que vocês estão me ouvindo. Se a gente passar a ter essa dependência de Deus, como uma criança pequena, depende do pai e da mãe, como que Deus vai falar não para a gente? Deus, ele é disposto a nos atender. Só que a gente primeiro faz e depois ora. A gente primeiro planeja e depois ora. Não, antes de planejar, fala, Senhor, eu quero planejar algo. Senhor, eu quero estratégia. Senhor, eu quero visão. Senhor, eu quero autoridade. Senhor, eu quero direcionamento. Primeiro ora, depois faz, depois coloca no papel, depois começa a dar os passos. Porque quando você é dependente de Deus, eu quero que vocês guardem isso. Por quê? Porque eu sei que o céu vai abrir para o teu favor. Eu sei que o céu vai abrir na sua vida. E se verdadeiramente você está dependendo de Deus, ele vai estar disposto a abrir o céu sobre você. E aquilo que estava fechado, aquilo que era impossível, aquilo que não tinha jeito, aquilo que a terra tinha sentenciado como não, eu estou declarando como profeta do Senhor. O céu vai dizer sim na tua vida. E vai acontecer, vai ter milagre, vai ter resposta, vai ter renovo, porque o Senhor, ele é disposto a atender quem depende dele. Esse é o poder da oração, nos fazer depender de Deus. Por isso que a gente tem que orar. E por isso que é difícil orar. A gente precisa orar, mas é difícil orar. O diabo não quer que você dependa de Deus, porque sabe que se você depender dele, ele vai te atender. Oração, segundo o poder dela, alivia a sua carga. Irmão, liderança produz estresse. O que te dá estresse? Quando você lidera a tua família, quando você cuida de filho, quando você lida com sogra, quando você lida com mãe, quando você lida com cônjuge, gera estresse. Você vai para a igreja, tem um departamento que você serve na igreja, gera estresse. Pastor, pastora, gera estresse, porque vai cobrar de você resultado que você ainda não deu, vai gerar estresse. Tua vida pessoal vai te gerar estresse, porque às vezes você não está vivendo aquilo que você quer viver. Casamento, se tiver algo mal lá, vai gerar estresse. Saúde, enfermidade, gera estresse. Porém, quando você ora, a oração é o alívio da sua carga. Por isso que Jesus fala assim, ó, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como que a gente vai até Jesus? Orando. Aí o crente é cozido para orar. Vai orar é igual Pedro, Tiago e João. Ronca 1 hora. Delira meia hora e a outra ronca. Vai orar com o Senhor e falar, ai, Senhor, deixa eu orar. Senhor, abençoa o diabo. Senhor, amarra os anjos. É assim que ó. Porque meia hora delirando é meia hora roncando. Não é guerra. E é uma guerra que é em favor da tua vida. Por isso você tem que levar a oração a sério. A oração vai te aliviar. Por que a gente anda estressado, sobrecarregado? Porque a gente não ora. Ora mal, ora errado. Oração, terceiro poder. Ela libera poder de Deus. Queridos, a oração pode fazer tudo que Deus pode fazer. Anota isso. Depois eu vou compartilhar esses slides com vocês. Mas guarda isso no teu caderninho. A oração pode fazer tudo que Deus pode fazer. Então, se Deus pode abrir porta, como vai começar abrindo porta? Através da oração. Como que Deus vai começar com milagre? Através da oração. Porque a oração faz tudo que Deus pode. Por isso que eu vou ser ousada, você tem que ser maluco nas coisas que você pede para Deus. Ai, pastora, mas eu não vou pedir coisa impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é aquele que faz nascer, brotar água da rocha. O meu Deus me curou de um câncer. O meu Deus me tirou, irmãos, da sarjeta. Hoje eu estava fazendo umas visitas e eu voltei para casa glorificando e falando em língua dentro do meu carro. Por quê? Porque só eu sei de onde que Deus me tirou. E hoje ser usada por Deus.
poder visitar uma pessoa, poder orar por uma pessoa, poder profetizar. Mas eu nunca esperava isso de mim, porque eu não acreditava em mim, mas Deus acreditou e Deus fez. Então, o que a oração pode fazer na sua vida? A oração pode fazer aquilo que Deus pode fazer. Então, se você acredita, você ora. Por que a gente não tem? Porque a gente não pede, e pede mal. Então, eu vou te desafiar essa semana. Muda a tua vida de oração. Muda o que você pede. Seja ousado. Seja específico. Eu sempre falo isso, não vou parar de falar até você viver coisas específicas. Irmãos, dê números para Deus. Deus, eu quero ganhar tanto. Deus, eu quero vender tanto. Deus, eu quero pagar tantas contas. É por isso que você precisa ter planilha. Por isso que você precisa saber o que você precisa. É por isso que você precisa saber quanto que você gasta. É por isso que você precisa saber tudo da tua vida. Por quê? Para você saber aquilo que você vai pedir. Se você não saber como que é a tua vida, como que você vai saber o que você vai pedir para Deus? Como que você vai saber o que você vai buscar da parte de Deus? Então, guarde isso no teu coração, em nome de Jesus, seja específico, dê detalhes. Muda a tua vida de oração, é a tua chave. Vou voltar aqui. A oração eficaz. Anota isso para a gente encerrar isso. A oração eficaz. Gente, tem gente chegando agora na aula, uma bênção, né? Eu não sei nem aceitar esse povo agora. Deixa eu voltar aqui. Não consigo. Qual que é a oração eficaz? Ah, pastor, a oração eficaz é que eu faço. Não, tem um método. Talvez você está orando até errado. Vou colocar aqui, depois vou mandar PDF para vocês, tá? Oração eficaz é igual de Neemias. Primeiro, começa reconhecendo quem Deus é. Neemias 1:5. Fala assim, ó. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande. Quando ele chama Deus de grande, ele está falando da posição de Deus. Grande e temível. Temível é quando ele fala do poder de Deus. Ele está falando da posição e está falando do poder de Deus. Aí ele fala, Deus que é fiel à sua aliança. Ele fala da fidelidade de Deus. Queridos, vai começar a orar, lembra de falar aonde Deus está, o poder que ele tem e as promessas, a fidelidade que ele é na sua vida. Porque quando você ora, não é só Deus que ouve, o mundo espiritual ouve. Anjo ouve, demônio ouve, Satanás ouve. Só que começa reconhecendo quem Deus é. Diabo odeia isso. Você começa chamando Deus de grande, de poderoso, de fiel, de bondoso, de majestoso. Você começa a declarar quem Deus é. Só aí o diabo já começa a cair por terra na sua vida. O diabo já começa a perder. Então, começa reconhecendo quem Deus é. Segundo, confessa o pecado da sua vida. Neemias faz isso. Neemias 1:6-7. Ele fala assim, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor aos teus servos, o povo de Israel. Confessa o pecado que nós, os israelitas, ele se coloca no meio. Nós temos cometido contra ti. Eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos seus mandamentos, nem aos decretos, nem às leis do teu servo Moisés. Ele começa a confessar o pecado dele, o pecado do povo, e ele se coloca no balde. Senhor, está todo mundo errado, porque certo é só o Senhor. Ele confessa. Ai, pastora, mas eu não fiz. Irmão, mas confessa, talvez você não fez, mas o teu pai, tua mãe, que não é crente, fez. Então, isso é remissão. Confessa o pecado da tua família. Fala, Senhor, a minha família errou, minha família foi idólatra, mas eu quero trazer à luz o pecado da minha família, para que entre a luz do Senhor,
para que o Senhor entre na minha família e venha trazer remissão dos nossos pecados. Confessa os pecados. Confessa o seu, da sua geração, da sua casa, aquilo que você conhece, que os seus avós, seus pais praticaram. Confesse ao Senhor. Não, mas não foi você, não tem problema, tem maldição que se instala até a quarta geração. Talvez não foi você que pecou, mas você está vivendo consequência disso. Não confesse os pecados. Terceiro, método para oração eficaz. Invoque as promessas de Deus. No versículo 8 e 9, ele fala assim: lembra-te, Senhor, do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados em lugares distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para um lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O Neemias falou assim: Deus tem promessa para acontecer na nossa vida. Irmãos, anota isso. Oração transforma a promessa de Deus em obras. Quando você ora, aquilo que é uma promessa começa a virar uma realidade na sua vida. Deus nunca fecha o armazém enquanto você não fecha a sua boca. Enquanto você tiver com a boca aberta pedindo, Deus está com a mão aberta te abençoando. Mas para isso é preciso o quê? Você orar e você crer naquilo que você ora. Creia na sua oração. Espere grandes coisas de Deus, mas faça grandes coisas para Deus. Eu quero finalizar reforçando isso para você. Peça grandes coisas. Espere grandes coisas, mas também faça. Primeira grande coisa que você pode fazer para Deus é mudar a tua vida de oração. Você mudou a tua vida de oração, você muda a tua vida inteira. Como que eu comecei a me despertar e a vencer algumas coisas que eu não estava vencendo? Orando. E não é orando de um jeito religioso, queridos. É orando e jogando a real para Deus. Estou cansado dessa situação. Eu não nasci para ser cauda. Eu não nasci para ser derrotada. Comecei a lembrar das minhas promessas. Eu nasci para ser cabeça. Eu nasci para governar essa situação. E essa promessa que está na minha vida, aleluia, também está na tua. Então toma posse disso. Lição de casa para vocês hoje. Leia nessa semana livro de Neemias, capítulo 1. Se você conseguir, ler o capítulo 2 também. E uma tarefa para a sua vida. Muda a tua vida de oração. Primeiro você reconhece quem é Deus. Depois você confessa os pecados, não deixa nada escondido, não deixa nada debaixo do tapete. Nem as mínimas coisas. Para o diabo não ter autoridade sobre você. Depois, lembra das promessas. Pastor, eu não sei que promessa que Deus tem na minha vida. Então começa a ler a Bíblia. Leia Deuteronômio 28. Lá está assim de promessa para você. Declare ela em voz alta. Fala, Deus, eu quero ver isso aqui acontecer. Eu quero ver isso aqui ser uma realidade. Eu quero ver isso aqui sair da Bíblia e acontecer na minha vida. Em nome de Jesus. Queridos, alguém tem alguma pergunta sobre a aula de hoje? Pastora, Oi. pergunta não, mas eu tenho que falar porque senão eu Pode vou ser falar. cobrada, tipo, o resto da vida. Na hora que eu fui entrar na aula, antes da senhora entrar, que eu já tinha entrado, né? Deus falou para mim assim, que é para mim fazer um diário de oração. E Olha, aí depois a você senhora nem falou sabia a aula, tudo você e nem não, sabia. eu não sabia isso. Para que é bom o diário de oração? Para você ver o nível que você começa e você observar os processos que você passa, porque é nos processos que Deus vai te ensinar. Eu não sei se você tem aquele livro, O Poder da Mulher que Ora. Você tem esse livro? Eu vou te passar esse livro, eu tenho ele em PDF. E você vai estudar esse livro antes de você fazer o teu diário. Porque senão você não vai aprender a fazer o teu diário se você não saber como fazer. Tá? Tem o da esposa que ora e tem o da mulher que ora. E eu vou fazer, eu vou te passar esse livro para você aprender. Por quê? Qual que é o problema? O problema não. Qual que é o tchan do diário de oração? É você
entender os processos que você está passando e o que Deus vai fazer na sua vida. Fala, Oi, oi. gente. Oi, Aimee, já estou aí, Aimee. Oi. Então, queridos, a gente tem o quê? Que olhar a nossa vida, observar se ela está boa, se ela não está. A gente tem que mudar ela como? Você começa mudando através da oração. E observar o processo. Não é porque você orou hoje e não aconteceu agora que você vai parar de orar. Neemias orou 4 meses para ir conversar com o rei. A gente vai ver, a história dele é magnífica, magnífica. Depois eu vou te passar, você só me lembra, tá, Ju? Se eu esqueci, mas eu vou te passar esse livro. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida através da oração. Amém, queridos? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos orar? Vamos orar. Hoje eu estou sentindo de orar por vocês e profetizar coisas grandes. Eu senti muito Deus hoje aqui conosco. Às vezes, irmãos, tem que tudo ficar muito ruim para vir algo estrondoso na nossa vida. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração se você pode. Meu Deus, como ministra do Senhor, como ministra da sua palavra, eu quero declarar a tua palavra agora sobre eles. Eu sei, Pai, aquilo que o Senhor pode fazer, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é tremendo. A sua palavra, Pai, diz que o Senhor é terrível, porque o Senhor faz coisas estrondosas. Pai, eu coloco diante do Senhor o nosso coração falho, fraco, pequeno, errante, mas mesmo com o nosso coração falho, eu quero declarar e lembrar, Senhor, que a tua palavra, ela nos dá promessas para viver. Meu Deus, tem promessa para essa pessoa viver, que ainda está amortecida. Meu Deus, e eu não aceito ninguém que obedece a sua palavra, que está debaixo da nossa autoridade na terra, viver uma vida medíocre. Por isso eu declaro, Pai, mudança de vida sobre esse povo, mudança de realidade. Meu Deus, aonde tiver uma porta fechada, abre agora. Aonde tiver um mal, ó Pai, arranca agora desses caminhos. Aonde essa pessoa precisa ser desamarrada, quebra essa corrente, tira esse nó agora dessa vida. Meu Deus, vai operando, libertando, vai trazendo, Pai, aquilo que não existe. Eu chamo a existência, Pai, a cura. Eu chamo a existência a prosperidade. Eu chamo a existência a porta aberta. Eu chamo a existência o sobrenatural. Eu chamo a existência a maravilha do céu. Aleluia, eu chamo a existência a salvação, a libertação, a mudança de nível, a mudança de processo. Meu Deus, que aquilo que não estava acontecendo venha começar a acontecer agora. Meu Deus, nós damos uma ordem para o mundo espiritual agora, em nome de Jesus. Vai ter virada na nossa vida, vai ter virada na nossa sorte. E o Senhor é aquele que nos dará a vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a tua vitória, o teu milagre, a tua bênção, porque o Senhor, aleluia, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quem puder ligar as câmeras. Gente, o que vocês achou das 7h30? Ai, traumatizado. Nós entrou 7h30. Entrou 7h30, lutou até às 8h. Mas o que vocês preferem, 7h30 ou 8h? Ficou Sai daí, melhor, Lisandra. eu achei. Todo sono. Você achou ali, 7h30, Niel, Miro? Sim. Achei um pouco corrido, 7h30. Corrida? Não é ruim, porém É que eu pensei corrido. em terminar mais cedo, né? Eu pensei por isso. Tá bom pra você, Júlio? Terminando esse horário tá legal. Legal, né? Eu tô fazendo assim, achando que eu acho que acaba mais cedo, né? Eu pretendo chamar algumas pessoas depois para ministrar, então, às vezes acaba quase 10 horas, gente. Eu sei que sexta-feira é punk. A Ani, a Lenice, aí se puder dar opinião, o Édipo, o Miro, a Irmã Maria, Zezé. Vocês achar, gente? Vocês preferem? Liga as câmeras, vamos tirar uma selfie. Depois qualquer... Aí.
Ô, Ni, você acha o quê? 7h30? Você achou legal? Ficou corrido demais também? Cheguei atrasada, mas cheguei. Não, filha, você não viu o Zoom? O Zoom hoje... Mas você prefere 7h30 ou 8? Você está fazendo uma enquete aqui. Pode deixar 7h30, tanto faz para mim. 7h30? Então, nós vamos... Porque eu penso, não sei, gente, eu sei que nossa sexta-feira é o dia canseira, né? Eu quero que vocês descansem também. Eu quero que vocês tenham conteúdo, mas eu quero que vocês descansem. Sorriso no rosto, quem abriu a câmera, abriu. Os irmãos que não deu palpite, vai dar palpite lá no grupo, em nome do Senhor Jesus. Sorriso, diga Jesus. Glória a Deus, queridos. Até sexta, 7h30, eu acho. Eu coloco lá no grupo. Deus abençoe o final de semana de vocês. Domingo, 2 cultos, 9h30 da manhã, 7h30 da noite. Bye, bye. Beijo no coração de vocês. Fui.